Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para poder falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí, sou muito grato por isso, viu? Outro sim, a senha do canal, @irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho, você clica nela e abre uma maior em cima escrito o irmãozinho, é só você clicar que vai abrir os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão. Não pertenço a nenhuma denominação. Eu sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde que Jesus vive ou mora, se você preferir, e o que ele pode fazer por você. Este aqui é meu propósito, tá? E os versículos que eu estou fazendo no vídeo, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você ouvir, entender e compreender, tá? E ser um excelente cristão, bem melhor do que eu. Essa aqui é minha proposta, viu? Aqui não custa nada para você aprender. Aqui é só você perder um pouquinho de tempo e pagar um pouquinho a internet. É só isso e mais nada, tá? Aqui não se pede dinheiro, aqui não tem nada disso não. Graças a Deus, Deus já me deu o suficiente para me manter, viu? Se alguma ocasião eu estiver pedindo dinheiro aqui nesse canal, você pula fora porque é fake news, viu? E aqui eu trabalho exatamente contra a fake news. Isso não existe aqui não, viu? Então você fica velhaco para esse tipo de ocasião. Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador de todo o universo. Tudo que existe foi Jesus que criou, tá? Não existe três deuses, não. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus, tá? O Pai falou com os profetas, Jesus veio viver no meio do ser humano, e o Espírito Santo, quando Jesus morreu, ele enviou ao ser humano, tá? São essas três ocasiões que apareceram, mas é um só. Nunca, os dois apareceram. Jesus apareceu falando com os profetas e Deus falando com o profeta, não. Jesus falando com o ser humano e Deus apareceu para falar com o ser humano, não apareceu, apareceu um só. Pode ver que os discípulos falou, parece que foi com Felipe. Felipe, se você me vê, você está vendo o Pai. É claro aquilo ali. É, porque o discípulo queria ver o Pai, que era Deus. Você viu, se você me vê, você está vendo o Pai. Se você me conhecer, você conhece o Pai. É uma só pessoa, não tem três deuses, não. Então, Jesus é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. É Jesus. E o Espírito Santo é o mesmo Jesus e o mesmo Deus. E Deus é o mesmo Espírito Santo e o mesmo Jesus. É uma só pessoa. Só que apareceram em três ocasiões diferentes, viu? Nós, seres humanos, fomos criados exclusivamente para o Senhor Jesus, para carregarmos o santuário dele, tá? O Espírito Santo dele, que habitava lá naquele templo em Jerusalém, feito pelo rei Salomão, tá? Naquela a igreja lá, aquele Espírito saiu dali quando o general Tito invadiu Jerusalém e tacou fogo, ele e os policiais dele, que tacou fogo na igreja, tá? Lá no templo. Dali o Espírito Santo veio habitar em nós, todo ser humano, tá? Ali foi quando o Espírito Santo veio habitar em nós, porque naquela época Jesus já estava morto, tá? Que ali, quando a destruição do templo de Jerusalém, de Israel, foi no ano 70. Jesus tinha morrido já bem antes, tá? Então Jesus estava morto. Ali naquela época Jesus voltou a segunda vez, que foi a Parusa, voltou para Israel, aonde que recolheu aquelas pessoas que estavam aguardando ele em vida, morreu aguardando o Senhor Jesus, e os discípulos dele que foram mortos ali. Então ele voltou para aquelas pessoas e derramou o Espírito em toda a carne, porque já estava escrito lá no profeta Joel que isso iria acontecer, tá? Ele derramou o Espírito dele em toda a carne. Então, dali para cá, todo ser humano tem o Espírito Santo de Deus, tá? Então Jesus mora, o Espírito Santo mora dentro de mim, dentro de você e de todo ser humano, indiscutível de cor, tá? O preto, se você cortar nele, vai sair sangue igualzinho se você cortar em você, tá? Ele é igualzinho a você, não tem diferença nenhuma. É que vem com o negócio de escravidão, e isso até hoje está pegando esse tipo de coisa, e isso não pode.
o mesmo sangue que sai num preto é o mesmo que sai num branco. E nós temos um pai e uma mãe, ele também tem um pai e uma mãe. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita nele. Que diferença que ele tem só por causa da cor? Eu sou neto de negro também, tá? O pai da minha mãe era escravo, só para você ter ideia, tá? Só que, no caso, segundo a mãe, que a mãe, que seria minha avó, morreu no parto. Quando ela teve minha mãe, ela morreu. Mas segundo, ela era loira, provavelmente ou italiana ou espanhola. Que essa cidadinha onde que meus pais foram nascidos, aqui no estado de Minas, em Caratinga, um discípulo de Caratinga, no caso, foi uma turma de italiano e espanhol que ergueu a cidade, tá? Então, esse meu avô não deixou o rastro porque era escravo. Se ele deixasse o nome na igreja quando casou uma coisa ou outra, no caso como é que fala? Devolvido para aquele lugar, tá? Que já tinha acabado a escravidão aqui no Brasil. Então, só para você ter ideia, eu sou filho de escravo. A minha avó era loira, branca. Minha mãe é uma moreninha bem clara, tá? Mas todo estilo de pessoa preto, porque era filho dele. E agora, depois ela casou com meu pai também é o mesmo estilo meu mesmo, meu pai, tá? O mesmo estilo. Eu tenho irmãos que é de moreno escuro, já bem quase para preto mesmo, tá? Tem, não tinha, né? Porque Deus já recolheu, tá? E tem irmão que é igual eu mesmo, branco também. Nós somos 4, né, tipo eu, e tem um que ele nem puxou pro lado moreno, nem pro lado branco, né? Mas ele é um pouquinho assim, um pouquinho mais escuro do que eu, mínima coisa, por exemplo, tá? E tem mais 4 irmãos que realmente é moreno escuro, tá? Era, né? O senhor já recolheu, viu? Então, só para você ver. Eu, às vezes, estou assim, eu não falo nada de preto, às vezes, quando eu andava com brincadeira muito com os colegas, às vezes a gente brincava com os outros, mas era brincadeira, nada falando sério, porque eu também sou filho de escravo, por exemplo, neto de escravo, tá? Então, por isso que eu estou falando para você, eu não tenho nada contra isso aí, não. Eu creio que a pessoa deve viver a vida dele. As pessoas de cor normalmente são meio assim raivoso com nós, é porque ele acha que nós discrimina eles. E é verdade, não é mentira não, tá? Agora, se nós fosse ensinado na escola, ele sabia que ele tem o mesmo direito que aquele branco tem. O direito é igual. E o branco tem o mesmo direito que ele tem também. É isso só que precisava saber. Por isso, tem que arrumar a cota. Não precisa arrumar a cota, não, que o preto não é menos inteligente. Tem preto que é inteligentíssimo. Basta ensinar. Se você ensina, ele aprende. Agora, se você não ensina, o negro normalmente é isolado da sociedade, você sabe disso. Tem um negocinho, ele não tem dinheiro, está discriminado até no trabalho, ele é obrigado a entrar debaixo do negócio, a ficar no relento. Então, é isso que precisa. Precisa de alguém para auxiliar os nossos pessoas, os de cor, tá? Mas de moreno para de cor já é discriminado, tá? Para apoiar essas pessoas, para dar o mesmo direito que nós temos. Não é da bolsa, não. Ele tem capacidade de estudar e ser qualquer um que ele queira ser na vida. Ele tem a mesma inteligência que nós temos, que a inteligência que manda é o espírito que está dentro. E o mesmo espírito que está em mim é o mesmo que está nele. Então, nós temos que aprender a nós sacrificar. É igual hoje essa IA que está aí, ó. Essa IA vai colocar as crianças tudo analfabeta, porque eles vão ficar tudo atrás do IA e deixar a inteligência deles morrer. A inteligência dele mesmo, tá? Apagar, porque você não exercita. Se você não exercita a sua inteligência, você vai acabar apagando. Esqueceu como é que faz conta, que nem a maioria que usa tudo o celular para fazer conta. Se precisar pegar na caneta, começar de que jeito? Não sabe. Isso é por quê? Não está exercitando. Ele é burro, não. Só que não foi ensinado. É o que está acontecendo. Meu irmãozinho, se você tiver oportunidade, não pega em telefone para fazer conta, não. Pega na caneta. E na hora que você tiver mesmo afinado o mesmo negócio, você faz a conta tão rápido como você faz no celular e olha lá se não melhorar ainda um pouco mais ainda, viu? Mesmo jeito que faz. Primeiro que você precisa saber a tabuada, que parece que está apagado do mapa, tá? Isso é número 1. Sem a tabuada, você vai ser uma pessoa péssima em matemática. Porque matemática você precisa saber tabuada, você precisa saber os números de cor.
A tanto vez tanto, você saber com tanto vídeo por quanto, você já tem que ter na ponta da língua, se você é treinado e você sabe, tá? Todo mundo tem capacidade de aprender. É só que não é treinado, não me ensinou isso aqui, como é que eu vou saber? Então é mais ou menos é isso aí, meu irmãozinho. O que eu estou ensinando aqui é que você saiba quem é Jesus. Não é preciso dos outros te falar, não. E nem você está acreditando em homem, não. O homem só pode fazer te tirar alguma coisa. Dar, ele não pode te dar nada, mas tirar, ele pode tirar. Que eles são especialistas nisso aí, tá? No golpe. É isso aí que eu quero que você aprenda. Quem te dá as coisas é Jesus. Se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 6, e o versículo 6, que está escrito: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor. Secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração ou suas petições. Se você vai ali e pede a ele o que você precisa, ele vai te ensinar. Se você não sabe, ele vai te ensinar. Eu não sabia nada da Bíblia também, e andei vários lugares atrás, e cada hora estava piorando. Uma hora que eu clamei ao Senhor, mesmo na ignorância, eu queria aprender e não sabia. Eu comecei já a aprender, os versículos já começaram a entrar na minha cabeça, eu já começando a entender os versículos, porque o Espírito Santo estava me dando sabedoria para aquilo ali. É isso que eu estou dizendo. Nós só precisamos disso. O Espírito Santo está dentro de você, é o mesmo que está no presidente do Brasil, que está no presidente dos Estados Unidos. É o mesmo Espírito. Tudo os dois é de Deus. É o Espírito Santo. Por que ele sabe mais e você não sabe? É porque ele estudou e você não estudou. Alguém ensinou para ele, ele aprendeu e você está sem aprender. É esse pouquinho que eu estou tentando te ensinar aqui, que na hora que você pegar que o Espírito Santo está dentro de você, ele é sua vida e você pode pedir para ele o que você quiser. Se você estiver no caminho certo, é o que eu estou te ensinando aqui, você vai conseguir aquilo que você precisa. Não é o que eu quero não, viu? Vou querer um avião. Não é isso não. O que eu preciso, ele vai me dar, é o que eu preciso me ajudar. Eu construir, que ele não pega nada para você, não. Ele te dá condições de você ter o dinheiro e ir lá e comprar. Essas são as condições que o Senhor Jesus dá para mim, dá para você, para qualquer um de nós, viu? Ele vive dentro de nós. Agora, o que ele pode fazer por você? Eu já acabei de falar, né? Pode fazer tudo. Tudo que você pensar, ele pode fazer. Só que tem um livre-arbítrio. É você estar no espírito ou estar na carne. Se você está no espírito fazendo as coisas certas, você vai conseguir tudo de imediato. Agora, se você está na carne fazendo coisa errada, você só pode fazer um pedido para o Senhor. É clamar a ele, lá no mesmo livro, o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Clamar a ele para tirar você daquele lamaçal que você se encontra. Quando você percebeu que está fora, você vai lá de novo e agradece ele por ter te tirado e faz o seu pedido. Meu senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, para que eu não volte mais para lá. Ele vai te conceder também, igualzinho para o outro, porque aí já teve o arrependimento. Se você saiu de lá para vir para cá, então já teve o arrependimento, tá? Então, aí você vai vivendo a sua vida e cada dia você vai pedindo e vai agradecendo e começa a tirar o mal do coração. Entra no segundo mandamento do Senhor: amar o próximo como você mesmo. Quando você começar a fazer isso, amar o próximo como você mesmo, é aquela pessoa que você acha tem pessoa que parece que não se dá os gêneros, né? Mesmo que seja essa pessoa, não, mas eu vou amar ele igualzinho como fosse o meu próximo, como eu amo eu mesmo, eu vou amar esse meu irmãozinho aí. Se ele precisar com fome, eu dou para ele um prato de comida. Se ele está com sede, eu dou para ele um copo de água. E sem querer nada em troca, meu irmão. As coisas quando é dada, é assim. É sem querer nada em troca. Aquilo que você dá querendo algo em troca, com segundas intenções, não vale. Aí você entra em ostentação, entra no pecado só pelo pedido, tá? Aquilo que você está fazendo. Agora, quando você oferece sem querer nada em troca, Deus vai te dando cada vez mais. E assim vai funcionando a nossa vida. Viu, meu irmãozinho? Este é quem é Jesus, o qual eu estou pregando e quero que você aprende. Tá certo, meu irmãozinho? Eu quero trazer você aqui agora um versículo aqui da palavra do Senhor, que esse aqui de verdade nós precisamos meditar, viu? É o da palavra do Senhor. Esses aqui nós não temos aonde correr. Agora vem um versículo muito, mas muito bom, meu irmãozinho. Olha aqui. O envio do Espírito Santo. Quando Jesus enviou esse Espírito, vamos ver onde que ele estava ainda, tá? Antes de ele morrer, ele já disse que
assim que ele morresse, ele enviaria o Espírito. Vamos ver o que está escrito aqui. Está em João 16, o versículo é o 7 e o 8. O versículo 7 está dizendo assim, ó. Perdão. Todavia, digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador, que é o Espírito Santo, tá? Não virá a vós. Mas se eu for, vos enviarei. Isso aqui é Jesus em carne, ainda andando com os discípulos, e estava fazendo já essa profecia, que quando ele morresse, ele vinha. Se ele não morresse, no caso, ele falou, se eu não for, se eu não morrer, o ajudador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, que se ele não morresse, o Espírito não iria vir. Então ele falou, mas se eu for, eu vos enviarei. Então é só para você ter ideia. É o Espírito Santo que nós temos, é que ele morreu e enviou. Já estava prometido por Deus lá no profeta Joel. Se você for lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, e o versículo 28, está escrito isso aqui, 28, 29 e o 30 e 31. Está escrito o final dos tempos, tudo junto ali, tá? Mas está escrito lá. Vamos ver o que está no versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele convence nós do pecado, esse pecado da carne de hoje, porque naquela época não tinha, não era esse pecado. Jesus morreu pelos pecados da transgressão de lei, tá? Então não era o pecado carnal, que naquela época o carnal não era pecado, tá? Na época Jesus morreu. Então ele será convencido do pecado, da justiça, que ele vai conhecer a justiça, que eu não posso fazer isso, e do juízo, que está sabendo que vai ter que pagar por aquilo que está fazendo em vida, tá? Se você comete algum pecado grave, você vai pagar por ele aqui, meu irmãozinho. Além da sua convenção, se você for possível de fazer a convenção, vir sair da carne e vir com o Espírito, você ainda vai ter que pagar por ele. Porque esse é o pecado. A justiça vai estar no seu coração. Não, mas a justiça tem que ser justo, né? O pecado e o juízo. Então tem que saber. Eu pequei e tem um juízo para o pecado. É isso que o versículo está dizendo aqui, viu? E no de cima está dizendo que ele, se ele morresse, ele enviaria o pecado, o Espírito Santo, que é o ajudador, que se ele morresse, que ele disse, se eu for, eu vos enviarei. Então é que ele está, se ele morresse, como aqui ele estava em vida ainda, tá? Quando ele falou aqui com os discípulos, com João. Depois que ele morreu, que foi no ano 70 que aconteceu o Jerusalém, que ele retornou a segunda vez para Israel, então foi a Parusa. Aí Jesus enviou o seu Espírito, é onde que ele falou com o profeta Joel. Estava escrito já, mas só Caía falou, cumpriu aquela profecia que estava escrita no profeta Joel. O profeta Joel também já estava morto, né? Então aquela profecia que Deus fez lá no profeta Joel foi exatamente a que se cumpriu aqui, Jesus falando, tá? E está escrito lá no profeta Joel, que o profeta Joel morreu bem antes de Jesus, é só para você ter ideia. Então, se está escrito lá, é profecia. Por isso que foi escrito lá e foi derramado lá o Espírito em toda a carne. É o que está escrito lá. Naquele grande dia eu derramarei o meu Espírito em toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos, que são escritos lá, ancião, terão sonho. E os vossos mancebos, que são os jovens, terão visões. É isso que está escrito lá, tá? Isso aí, a profecia, no caso aqui, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, é o símbolo do Espírito Santo quando a pessoa recebe, viu? Isso aqui, profetizar, é falar outras línguas que tem alguém ali que precisa de uma língua diferente da sua, então é para falar com aquelas pessoas. Por isso que Paulo disse, hoje para você falar, você precisa de um intérprete, para você não estar falando besteira, falando para o mundo, tá? Por exemplo, eu vou na China para falar, eu acho que é até proibido Bíblia na China, né? Eu vou na China para falar em línguas. Eu preciso de ter algum chinês que saiba a minha língua e a língua do chinês lá, ó, tá? Então, para eu falar,
e ele transmitir para ele. Não ia estar gritando aí, tento, onde todo mundo é português, está falando em língua. Para que você está falando em língua? Se todo mundo é português, você precisa falar na sua língua, para que a pessoa precisa entender o que você está falando, né? Então é só para você ter ideia. Isso é o falar em língua, e isso é quem é Jesus, que já deixou já bem claro para nós agora, né? O Espírito Santo habita em mim e habita em você, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir.